Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos agora para o vídeo de número 338. Fenômenos de transporte. Livro dos Médiuns, capítulo 5º. Nós estamos aqui na nota de Erasto, na questão número 15. Então, no vídeo anterior, nós estávamos comentando 101% dos seres humanos são detentores do fluido animalizado, como do fluido da energia vital. Eu não sou dotado da energia vital. Não é? Com todo respeito. Se não fosse a energia vital, naturalmente você não estaria reencarnado. O teu espírito, que se tornou alma, no bom sentido devido à reencarnação, não estaria. Porque o fluido vital, ele, para o perispírito e o espírito e o corpo físico, é o mesmo, simbolicamente usando esse termo, só para simplificar, é o mesmo como se fosse o óleo que é colocado no motor, para que as peças ali dentro não venham a fundir no momento em que dá a partida no automóvel. Então, o óleo lubrifica o motor por inteiro. O perispírito e o espírito, eu vou usar esse termo só para simplificar, também é mantido no corpo físico graças à lubrificação. Ai, que horror. Eu estou tendo que usar esse termo. Graças à lubrificação da energia vital. Então a pessoa não tem energia vital? Não. Então ela não está reencarnada. Ela não está reencarnada, ela está desencarnada. Porque essa energia vital é a responsável pelo perispírito e espírito ligado à matéria física. E também no fenômeno de transporte existe uma cota da energia do perispírito. Só que nós temos que entender que espíritos negativos, eles são fanfarrões. Então, de alguma forma, esses espíritos fanfarrões, eles subtraem realmente. Agora, a partir do momento que subtrai, nós sabemos que isso é contrário aos desígnios das leis divinas. Então, naturalmente, isso não ocorre num trabalho sério, numa casa espírita séria, quando os espíritos trazem determinados objetos. Então, existem muitas coisas que, de acordo com os esclarecimentos, principalmente de Erasto, nós temos que ficar muito atento, porque existe, mesmo nos esclarecimentos de Erasto, existe alguns trocadilhos para a gente raciocinar. Porque nós não sabemos 100% as energias que nos circundam, os fluidos que nos circundam.
o nível de espírito que nos assiste nos trabalhos, como os trabalhos do fenômeno de transporte. Nós não sabemos. Como nós não sabemos a cota de ectoplasma que é, ali exigido do médio, do perispírito, do médio, e também do espírito manifestante, num trabalho de materialização, quando depois desmaterializa, esse é um processo natural. Nós entendemos que quanto mais evoluído o ser, quanto mais evoluído, menos necessidade eles possuem, ou melhor, menos dificuldade eles possuem de manipular, de manusear estas energias que nos circundam, esses fluidos que nos circundam, que nós, pelo fato da nossa ignorância evolutiva, desconhecemos. Enquanto o ser evoluído, ele pode, dentro dos limites necessários, ele pode trabalhar estas energias, esses fluidos, de acordo com a evolução dele, para o que ele achar conveniente. Nós tratamos desse assunto nos vídeos anteriores, não hoje, mas do dia anterior a hoje. Nós tratamos a respeito de algumas questões que envolvem, é óbvio, a evolução do ser. Então, o ser evoluído, muito evoluído, ele não subtrai. Por que ele não subtrai? Porque subtrair é contrário às leis de Deus. Energeticamente, fluidicamente, eu vou até a tua casa sem que você perceba a minha presença e eu roubo algo de valor que você tem em casa. Isso está certo com relação às leis divinas? Se isso acontece, pode ter certeza de que é espírito inferior. Mas o espírito mais evoluído, não. Se o espírito evoluído, ele consegue manusear estas energias as quais circunda
a humanidade, que a humanidade nem imagina que exista, juntamente com o fluido cósmico universal, podendo ele levitar um obelisco de 50 mil quilos, pensando assim, de 30 metros de comprimento, fazendo levitar. E aquela levitação, um percurso 50, 100, 150 quilômetros, graças ao pensamento. Muita coisa foge ao conhecimento da humanidade. Por que foge? Por falta de conhecimento. Nós não podemos nos esquecer que a humanidade ainda se encontra no maternal e que o muito que a humanidade já sabe é suficiente até que ela aprenda a discernir através da lógica, do bom senso. Não é difícil raciocinar, mas é preciso dar o primeiro passo. Não estamos com isso querendo dizer que Erasto não está certo. Erasto está certo. Mas, de acordo com o nível qual a humanidade se encontra. Mas nós não podemos, no esmiuçamento, nos contentar apenas com os dizeres de Erasto. Não. Se nós temos a oportunidade de dar um passo à frente, por que não dar esse passo? Por que não dar esse passo? Vamos dar esse passo. Vamos aproveitar a oportunidade. Né? Então, existem muitas coisas que fogem ao conhecimento. Que a humanidade pode pensar assim, mas isso é ilusão, isso é fantasia. E não podemos dizer que a humanidade está errada, porque é o nível de evolução que leva a pessoa a achar que aquilo realmente é fato ou ilusão de ótica. É a evolução. A base é a evolução. Olha a outra pergunta que Hippolyte Léon Denisard Rivail faz. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Resposta: nos dias que correm, abundam
fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que, com um pouco de reflexão, se vos tornariam patentes. Aí é óbvio que isso é uma ilusão. A forma como o espírito responde a Kardec é uma ilusão, porque não podemos atribuir tudo que nos acontece ou que acontece aos espíritos. Não podemos. Seria uma grande ingenuidade atribuir todos os acontecimentos, todos os fenômenos naturais, atribuir aos espíritos. É óbvio que também, como Erasto aqui responde, nós precisamos separar o joio do trigo. Porque ele, da seguinte forma, responde, né? Ele responde, ele auxilia o espírito. Então ele responde a Kardec: não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Mas crede na influência deles. Oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 acidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Nada nos acontece, sabemos disso, por um acaso. Mediante os desígnios das leis do Criador, tudo que nos acontece devido a uma causa. E além do mais, Erasto responde da seguinte forma: não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Agora, o que é o homem? O que é o homem? O espírito, que num corpo físico, por algum período, tratado como alma. Mas não é pelo fato de, na condição de alma, que ele perde os teus atributos. Porque não devemos
pensar nesse fator, reencarna-se, perde os atributos, perde as qualidades, perde as conquistas. Isso não acontece. Então nós entendemos também que a resposta de Erasto aqui há um trocadilho nela. Um trocadilho para que a humanidade aprenda a separar o joio do trigo. Porque se não é esse trocadilho, as pessoas não raciocinam. Agora, é preciso raciocinar com bom senso, com prudência, com lógica, né? Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem, mas crede na influência deles, oculta, constante. Existe a influência dos espíritos, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 acidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Exerce os espíritos alguma influência em nossas vidas? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Dizendo assim, os bons espíritos a Hipólite Leon Denis Rivail. Mas nós temos que entender que chega um determinado momento, devido à evolução, estas influências, o indivíduo, ele passa a ter sobre elas controle. Ele passa a ter controle sobre essas influências. O que lhe acontecia antes deixa de acontecer graças à sua disciplina, graças ao seu conhecimento, graças à sua evolução. Esse é o outro lado da moeda que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar. Então nós vamos passar para o próximo vídeo, onde no próximo vídeo a sequência será na questão de número 17, voltando-se a responsabilidade ao mesmo.